Vamos falar agora sobre espiritualidade. A gente passa, a gente tenta, né, colocar o exemplo dos mestres, e se você já sentiu testificado por isso, por exemplo, nas aulas falar sobre sentimentos de alegria, em alguns momentos de sua vida sentir uma profunda tristeza ou desânimo, dizer que está em paz, e no momento seguinte sentir dentro de você uma vontade de explodir. Você se questiona o que está acontecendo e o que faz nesses momentos? É, essa questão é ótima. Eu me recordo, para dar um exemplo, eu me recordo há alguns anos, 2015, não deve ter sido 2015, há 7 anos mais ou menos, eu fui falar sobre o livro Yoga, Inspirando Paz, Inspirando Amor, num centro espírita, chamado GEF, Grupo Espírita da Fé, aqui de Niterói. Estou citando o nome do espaço, que é um espaço muito especial. Eu agradeço muito o acolhimento que eles têm para o yoga lá. Legal. E fazendo essa palestra no GEF, quando eu voltei para o prédio que eu morava, é um prédio bem grande, tem 160 apartamentos, então, muitos moradores, né? Eu descobri que muitos vizinhos são frequentadores do GEF e eles ficaram sabendo que eu sou professor de yoga nessa palestra. Então, eu cumprimentava eles no corredor, no elevador, na portaria, mas a gente eu não sabia que eles eram espíritas, nem eles que eu dava aula de yoga. Então, gerou essa conexão. Eu vivenciei um período que no apartamento que eu morava aconteciam vazamentos constantemente, né? Os canos furavam, aí encharcava a parede. E eu vivenciei uma dificuldade assim com o condomínio, sem perceber essa Aí caiu o sinal. Ih, acho que caiu o sinal. A gente espera ele voltar de novo. Mas ele percebe lá, né? Acho que sim. Acho que deve ter caído o sinal. Esperar, daqui a pouco ele volta. Espera um pouquinho. Daqui a pouco ele volta, nós estamos ao vivo, né? Daqui a pouco ele volta, gente. É verdade, a gente tá ao vivo, né? A gente tem que continuar falando. Acho que ele tá conseguindo. Tá voltando aqui, gente. Espera lá, só um minutinho. Voltou! Aqui não vou pegar. Eu voltei. Então, agora pra ficar. Vou continuar a história. Então, sem perceber, a personalidade de Carlos Henrique, né, foi sendo preenchida por uma raiva assim, da situação, né? A mente começou a justificar uma maneira de agir não tão pacífica e ponderada. E teve um dia que eu entrei no prédio e o assunto tinha que se resolver urgentemente, né? Porque senão teria algumas consequências que não seriam legais. Eu não estou entrando em detalhes por causa do tempo, mas o que eu quero dizer é que quando eu entrei na portaria do prédio, eu imediatamente pedi para o porteiro interfonar para o síndico e eu estava a ponto de explodir com o síndico. Nesse momento, uma vizinha chegou para mim e falou assim: Carlos Henrique, a sua palestra foi uma coisa tão linda, eu me senti tão em paz. Aí eu peguei o interfone e falei assim com o síndico, né? Olha, você não pode continuar agindo dessa forma, eu exijo que seja assim, assado. Dei uma bronca, fiquei vermelho, mas eu explodi. Aí a moça foi embora assustada. Minha esposa saiu da portaria. E eu faço questão de contar essa história para desmistificar, né, que um professor ou uma professora de yoga tenha a obrigação e se cobre isso de não poder ficar triste, de não poder sentir raiva, de não poder sentir medo, de não falar de forma desapropriada, né? Enquanto nós não atingirmos a meta, né, é importante que tenhamos a humildade de reconhecer isso. Eu aprendi tanto isso com Hermógenes. Na presença do Hermógenes, a gente se sentia no céu. Aí, se chamasse ele de guru, o que ele falava? Eu estou mais para canguru. Ele não aceitava de jeito nenhum. Eu lembro uma vez que um amigo, na casa dele, estávamos na casa dele, e o Tiago Leão, né, neto dele, que hoje, de uma maneira muito maravilhosa, segue os ensinamentos do Hermógenes, a obra do Hermógenes. O Tiago falou assim: vô, foi maravilhoso, né? Estivemos com o Sai Baba, o senhor esteve com Madre Teresa de Calcutá, o Dalai Lama, Maharishi Mahesh Yogi, Krishnamurti,
né? O Hermógenes encontrou essa turma toda. E o Tiago, eu tive a oportunidade também de ver a AMA, e eu falei também, eu tive a graça de ver a AMA, o Dalai Lama. Aí esse amigo nosso falou assim, olha, eu não encontrei esses grandes seres, mas estou aqui agora na presença do professor Hermógenes. Aí o Hermógenes, já com 92 anos, talvez uniu as mãos em prece, olhou para o céu e falou assim, pai, perdoa essa estupidez. Fazendo uma brincadeira, né? Ele fez de uma forma que ficou claro que era uma brincadeira, mas saindo dessa posição. Então, nós, né, que estamos dando aula de yoga, a gente experimenta a transformação, a gente sabe que é possível, nós vamos vendo essa pessoa melhorando, né, e refletindo mesmo a consciência divina, isso é natural para todo mundo, né? Nós estamos aqui enquanto pessoas para que sejamos imagem e semelhança de Deus. Mas, de vez em quando, os sanskaras, como vocês já colocaram, né, as impressões mentais, elas são estimuladas de uma maneira, né, que, sem que a gente perceba, a gente entrou um pouquinho no condicionamento, no automatismo, na inconsciência, a gente está aí explodindo. Então, como se relacionar com isso? Lembrando que, antes de professores, nós somos ainda praticantes. Nós somos alunos, discípulos, devotos, desses grandes mestres, nós estamos no caminho. Então, isso é natural que aconteça em algum nível. É importante que, assim que acontecer, eu me pergunte, né, aonde o meu sadhana deve se intensificar? Aonde o meu sadhana deve se intensificar? Né? São nas técnicas que me ajudam a compreender a tristeza e ir além dela, ou as tendências violentas, né, ou o medo, onde o meu sadhana deve se intensificar, porque determinada situação me levou a perceber aquilo que eu ainda não purifiquei nessa personalidade tem que ser purificado. Então, eu pessoalmente me relaciono muito bem com esses momentos, que são quase diários, né? São quase diários, né? Não que aconteça todo dia algo muito intenso, mas que você percebe mesmo a sua mente se desviando. Hoje eu falei sobre isso com os meus alunos, às vezes o desejo de levar uma vantagem indevida, e você fala, opa, não, não roubar. Às vezes a vontade de resolver alguma coisa falando um pouquinho mais alto e, opa, não, é através do diálogo, é através da paz. Então, se a gente não cometeu o grande equívoco, que é a pior ilusão, né, que é o ego entendendo que se iluminou. O querido Nisargadatta, ele tem uma frase que é muito legal, ele diz assim, não se empolga muito para o dia da sua iluminação, não, porque nesse dia você não vai estar lá. Eu adoro essa frase dele. Então, enquanto houver identificação com esse corpo e essa mente, vai ser natural que surjam emoções, pensamentos, até mesmo ações que não são compatíveis com o nosso ideal, mas que sejamos humildes para lidar com isso, mas sem reprimir, sem se culpar, sem achar que está acontecendo alguma coisa errada, mas utilizando isso para que a gente saiba aonde a direção que a gente deve buscar, o que a gente pode implementar na nossa prática, porque, como a gente aprende, nada, absolutamente nada que nos acontece está fora do plano divino. E o plano divino nem sempre está de acordo com os desejos do nosso ego, mas sempre está de acordo com a evolução da nossa alma. Eu peço para os meus alunos que não repitam, as coisas estão dando erradas, nada dá errado. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, nada dá errado. Repete assim, as coisas estão acontecendo em desacordo com os meus planos. E se eu quero vivenciar Ishvara Pranidhana, que Jesus traduz na oração do Pai Nosso como seja feita a vossa vontade, o Hermógenes oferece para a gente como entrego, confio, aceito e agradeço, não tem nada dando errado no aqui e agora. Mesmo que eu, Carlos Henrique, professor de yoga, tenha explodido e falado coisas
de uma forma violenta no nível da fala para uma pessoa, não tem nada acontecendo de errado no aqui e no agora. Isso não quer dizer que o comportamento do Carlos Henrique tenha sido certo. Então, o que o Carlos Henrique fez nesse dia? Eu subi no meu apartamento, lembrei do ensinamento do Buda maravilhoso também. Ele diz, quando o insensato sabe que é insensato, ao menos nisso ele é sábio. Eu falei, eu fui violento, eu estou com uma sensação de corpo terrível, corpo quente, estou todo vermelho, o coração está batendo de forma desagradável, eu vou relaxar. Aí o yoga voltou alguma sanidade. Eu vou relaxar. Relaxei. Aonde eu agi em desacordo com os ensinamentos? Sem culpa, porque culpa não traz benefício nem para mim, nem para outra pessoa. Mas com arrependimento. Eu me arrependo de ter feito isso. Me arrependi, ok. O que eu posso fazer para reparar? Entrei em contato com o síndico, entrei em contato com o bombeiro do prédio para pedir desculpas. Vocês me desculpem pela maneira que eu me dirigi a vocês. Eu, no momento, continuo entendendo que eu tenho razão naquilo que eu estou pedindo, mas isso não me dá o direito de falar mais alto, enfim, de agir da maneira que eu agi. Os dois hoje são meus amigos, né? São meus amigos. Isso é maravilhoso. A gente continua discordando do que deveria ter sido feito, mas, como ensina Rumi também, a gente vê que yoga é maravilhoso, né? Que a gente cita Lao Tse, a gente cita Rumi, a gente cita, né, mestres de tantas tradições. Então, como ensina Rumi, né, o poeta místico da tradição sufi, entre a minha opinião e a sua existe um espaço. É lá que nós nos encontraremos. E o nome desse espaço é amor. Amor que é incondicional, amor que não precisa ser explicado. Então, é assim que eu me relaciono com esses desequilíbrios da personalidade a que todos nós estamos sujeitos. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्